Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Alunos da segunda série do ensino médio. Aula de física, aula de número 4. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós faremos a correção daqueles exercícios da aula anterior sobre o assunto termologia. Tudo bem? Professor Cabecione, vamos iniciando a nossa aula. Eu oriento vocês, no momento, nesta primeira parte da aula, apenas assistir a videoaula, tá? Assista com muita atenção o que a gente estará aqui explicando para vocês e, posteriormente, aí sim vocês voltem à videoaula para ir copiando as correções, tudo bem? Lembrando, pessoal, que a participação da aula de hoje será o envio das fotos dessas correções. Nos exercícios, nós teremos aí explicações, tá? E eu coloquei textos explicando as questões, eu preciso que vocês copiem ela. Ah, professor, não dá espaço entre uma questão e outra, eu coloquei poucas linhas. Faça no final, tá bom? Mas eu preciso que toda a explicação esteja no caderno de vocês para vocês me mandarem as fotos, tá bom? Lembrando que as fotos da correção devem ser enviadas até amanhã, sexta-feira, às 22 horas. Bora lá? Vamos lá, aula de número 4. Questão 1. Se a temperatura está associada ao movimento das partículas, o que acontece com ela em uma situação em que todas as partículas estão paradas? Vamos lá, pensa comigo. Energia, temperatura, mede a energia cinética. E a energia cinética é o movimento próprio, o movimento das partículas, das moléculas, dos átomos que compõem um corpo. Imaginemos que essas partículas que antes estavam vibrando, elas parem de vibrar. O que nós podemos dizer a respeito da temperatura? Tudo bem? O que eu acabei de falar agora há pouco, ó, a explicação da número 1 é um texto grande, mas copie, porque isso aqui será de extrema importância para vocês. Bora lá? Resposta. Em uma situação em que todas as partículas estão paradas, ó, então elas estavam vibrando. Agora nós chegamos a uma situação em que elas pararam de vibrar. O que aconteceria? A temperatura está em 0 Kelvin. Ó, tirem essa bolinha, não existe graus, tá? Na hora que eu fui digitar, estava errado, não existe graus Kelvin. Então, a temperatura está em 0 Kelvin, ou seja, zero absoluto. Contudo, a visão de partículas totalmente imóveis não é tida como a mais satisfatória para ser associada ao 0 Kelvin atualmente. Isso porque a mecânica quântica prevê que, mesmo a temperatura estando em zero absoluto, existe movimento e energia cinética. Olha aqui, ó, o que é a chave da questão. Mesmo que um material consiga chegar no zero absoluto, ainda existe movimento e existe um valor, mesmo que seja mínimo, mas existe um valor de energia cinética. Mas como não é possível remover a energia de ponto zero do sistema, ainda considera-se que quando não há energia a ser retirada, a temperatura está zerada, 0 Kelvin, que equivale a menos 273,15 graus Celsius, ou em Fahrenheit, menos 459,68. Tá bom, gente? Então, na prática, mesmo que uma substância chegue à temperatura de 0 Kelvin, ao zero absoluto, ainda existe movimentação, portanto, ainda existe energia cinética, tá? Mas, na prática, até o momento, nenhum cientista, nenhum grupo conseguiu fazer com que o material chegue nessa temperatura tão baixa de 0 Kelvin. Tudo bem? Muito bom. Essa é a resposta da número 1. No momento, após assistir a videoaula, faça a cópia de todas essas respostas, tá bom? Questão número 2. Em uma praia, um banhista fez o seguinte comentário: estou com muito calor, vou tomar um banho de mar. Você acha que, do ponto de vista da física, ele cometeu um equívoco? Justifique sua resposta. Pessoal, quem já não fez esse comentário, né? Quem já não fez? Nossa, eu estou com muito calor, vou tomar um suco bem gelado, vou tomar uma coca bem gelada para eu refrescar desse calor. Ou, eu vou ligar o ar-condicionado, ligar o ventilador, porque o calor está muito alto hoje, está muito quente. Quem já não fez esses comentários? Tá? É errado fazer esses comentários? Não. No mundo popular, no conhecimento popular, não. Mas na física, aí nós temos aí um grande equívoco,
tá bom? Então, a questão, ela nos convida a argumentar, a justificar se a fala do banhista no concernente à física, se está certo ou não, tá bom? Vamos lá. Na física, a palavra calor retrata a transferência de energia térmica entre os corpos. O calor é energia térmica em trânsito. Essa energia flui continuamente entre os corpos, mas flui em maior quantidade dos corpos com maior energia térmica para os corpos com energia térmica mais baixa. Por isso, os corpos mais, entre aspas, quente, tá? Colocamos aqui só para ficar mais fácil para você entender, mas o termo quente e frio não é utilizado na física, tá? Então, por isso, os corpos mais quentes que o ambiente esfriam e os corpos mais frios em um ambiente mais quente esquentam. Quando dizemos estou com muito calor, queremos, na verdade, dizer assim, ó, o ambiente está com alta energia térmica e está transferindo mais energia térmica para mim do que eu estou habituado, e isso está desconfortável. Assim, gente, o banhista se equivocou em sua fala. Tudo bem? Beleza, ele falou: nossa, eu estou com muito calor, eu vou tomar um banho no mar. Mas, cá entre nós, quem no seu dia a dia vai falar o seguinte: o ambiente está com alta energia térmica e está transferindo mais energia térmica para mim do que eu estou habituado, e isso está desconfortável. Claro, nós não iremos utilizar esta argumentação no nosso dia a dia. Se você falar isso aí, por exemplo, numa praia, o pessoal que está com você vai te dar umas pancadas, né? Mas, assim, a nível científico, esse termo ele não está correto. Então, nós podemos afirmar que o banhista se equivocou na sua argumentação, tá bom? Então, calor é uma transferência de energia térmica de um corpo para outro, tudo bem? Quando você, por exemplo, pega uma forminha de gelo lá do freezer e coloca os cubinhos na mesa e esquece ali, depois você vai ver daqui a alguns minutos que já vai começar a fundir o material. A água sólida passa a água líquida. Há uma mudança de estado de agregação. Por que que isso acontece? Porque o ambiente que tem uma energia térmica maior, logo tem uma maior temperatura, ela vai começar a perder esse calor, essa energia, para os cubinhos de gelo. Era como se o cubo de gelo estivesse sugando a energia térmica das moléculas de ar, das moléculas de oxigênio ali da sua proximidade. Perdem calor, transfere esse calor, portanto, para o cubinho de gelo, o cubo de gelo aquece, a água aquece, e aí nós temos a fusão da água, tá bom? Então, quando vocês ouvirem falar em física de calor, calor é uma energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Não tem nada a ver do que isso que nós falamos. Nossa, hoje está tão calor. Ou choveu, nossa, hoje está frio. Não existe, tá? Em física, quente e frio são apenas sensações térmicas relacionadas com essa variação de temperatura. Certinho, gente? Igual eu falei para vocês, questão número 2, copiem todo o texto, tá? Eu vou resumir aqui. Não resume não, tá, pessoal? Copie para vocês aprenderem aí muito bem. No final da aula, volte o vídeo, vai pausando, não pause agora, para que você não perca as explicações. Questão número 3. Alguns alunos do curso de Física, questionados sobre os conceitos de calor e temperatura, fizeram as seguintes afirmações. Verifique qual delas está correta, qual singular. Então, das 4 alternativas que nós temos aqui, apenas uma está correta. Tá bom? Vamos lá identificar a correta. Letra A. Calor é uma forma de medir a temperatura dos corpos. Não, já começou errado. Calor é uma energia em trânsito. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Mas vamos continuar a ler. Temperatura é a quantidade de calor armazenada por um corpo. Não. Temperatura é a energia, mede a energia cinética de um corpo. Se eu tenho um corpo a uma maior temperatura que o outro, é que neste corpo, as moléculas, os átomos, possuem maior movimento, possuem maior energia cinética, possuem maior vibração. Tá bom? Letra B. Calor é a energia que os nossos corpos liberam quando atritados. Não tem nada a ver com atrito, tá bom, gente? Não tem nada a ver com atrito.
Já a temperatura de um corpo aumenta quando ele cede calor para o meio externo. Não, inclusive diminui. Quando eu estou cedendo, quando eu estou liberando calor para o ambiente, a minha temperatura ela vai diminuir gradativamente. Errada também. Letra C, marcado o X aqui, é a correta. Calor é a energia transferida entre corpos quando eles apresentam temperaturas diferentes. Quando um corpo cede calor para o meio externo, sua temperatura diminui. Perfeitamente. As duas afirmações estão corretíssimas. Letra D. Calor é a temperatura transferida entre dois corpos. Não, calor não é a temperatura transferida. Calor é a energia térmica transferida. Tá bom? Já está errado, porque disse que é temperatura. Ao perder o calor armazenado em seu interior, a temperatura do corpo diminui. Ela não perde calor, ela perde energia térmica, tá bom? Que não é o calor em si. Então, as duas frases deixam a letra D também incorreta. Portanto, questão número 3, resposta C. Questão 4, do Enem. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Não é muito gostoso, pessoal? Não sei se todos vocês já beberam água de pote, água de filtros de barro. É uma delícia. A água ela sai geladinha. A pergunta é, por que isso acontece? Vamos analisar? O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Não, 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 está errado. Letra B. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Não tem reação. Se tivesse reação, a água deixaria de ser água, mudaria a propriedade, nós estaríamos aí, a termos químicos, ingerindo outra substância que não seria água, tá? Não é isso. Letra C é a correta. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas perfeitamente. Você vai ver que os poros do barro, a água ela vai passando ali, claro que não dá para perceber, tá? Porque isso aí, as moléculas de água são minúsculas, mas à medida que ela vai passando e quando ela chega ali na barriguinha, na parte externa, ele evapora, e para ela evaporar, então, ela suga, ela, né, entre aspas, assim, ela absorve a temperatura do barro, deixando sempre aquela estrutura a uma temperatura mais fria. A água que está ali dentro, então, vai perdendo calor para essa estrutura do barro, né, essa estrutura do pote ou do filtro, e aí sim mantém a água resfriada. Isso é uma delícia, né, pessoal? Questão D, letra D. O barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. Não é que a água vai se depositar na parte de fora da moringa, senão a gente teria que coletar a água do lado de fora, e não do lado de dentro, né? A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro, errado nas duas afirmações, tá bom? E letra E, a moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. Gente, também errado. Questão número 4, letra C também, C de Cristo. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que assim são resfriadas. Perfeitamente, questão 4, letra C. Muito bom. Vamos à questão 5, última questão. Considere uma, na digitação só aparecer urna. Me perdoe, pessoal. Considere uma situação na qual um corpo M, a temperatura de 80 graus Celsius, é colocado em contato com outro corpo N, a temperatura de 10 graus Celsius, em um local isolado termicamente do exterior. Nessas condições, responda. Letra A, o que ocorre com a temperatura desses dois corpos depois de determinado tempo? Tudo bem? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu celular e a minha calculadora. Suponhamos que o celular seja o corpo a 80 graus Celsius.
e a calculadora, o corpo, a 10 graus Celsius. Coloquei em contato, como nós temos diferença de temperatura, tá? Entre o celular e a calculadora, haverá um fluxo de energia na forma de calor do corpo de maior temperatura, que é o celular, não é o corpo mais quente, tudo bem? Em física, nós dizemos que é um corpo a uma maior temperatura. Então, haverá um fluxo de calor do celular para a calculadora. O celular está a 80 graus Celsius. Vai passando energia na forma de calor para a calculadora. Então, a pergunta é, o que ocorre com a temperatura desses dois corpos depois de determinado momento? Tá? Então, vamos lá. Gradativamente, a temperatura da calculadora vai diminuindo, porque eu estou transferindo energia do celular, desculpa. A temperatura do celular vai diminuindo, porque eu estou transferindo calor para a calculadora. Em contrapartida, a temperatura da calculadora vai aumentando, porque ela está recebendo esta energia. Mas vai chegar num certo tempo, num certo momento, em que a temperatura dos dois corpos vai ser a mesma, tá? Então, essa é justamente a resposta. A temperatura do corpo M irá diminuir, porque está uma elevada temperatura, e a do corpo N irá aumentar até o momento em que esses dois corpos terão uma mesma temperatura. Então, do corpo M diminui a temperatura, do corpo N aumenta a temperatura, tá? Até um certo momento em que a temperatura dos dois corpos serão as mesmas. Vamos parar por aqui, porque a letra B vai nos perguntar outra coisa importante, tá? Então, aqui, a princípio, em um certo momento, a temperatura dos dois corpos é a mesma. Letra B. Depois de algum tempo, os corpos atingirão um estado térmico comum. Em caso positivo, como é denominado esse estado? Então, sim, né? As moléculas de ambos os corpos terão a mesma energia cinética, conferindo, portanto, a mesma temperatura. Como que é o nome desse estado, professor? Quando os dois corpos, depois de um certo contato, adquirem a mesma temperatura. Galera, muito importante. Esse estado é denominado equilíbrio térmico. Térmico vem de temperatura. Então, a calculadora que estava a 80 graus Celsius e o celular, né? E a calculadora que estava a 10, coloquei em contato, o celular perde energia, diminui a temperatura. A calculadora ganha energia, aumenta a temperatura. Até um certo momento em que a temperatura dos dois corpos será a mesma, como é o nome desse estado? Equilíbrio térmico. Significa que as estruturas moleculares, tanto do celular quanto da calculadora, têm a mesma vibração, possuem a mesma energia cinética. Tá bom, gente? Pessoal, terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, vão em meu privado e falam, professor, tal explicação me ficou ainda um pouco vago. Me explica de novo. Gente, eu quero ajudar vocês. Lembrando que eu estou sempre gravando essas aulas para tentar fazer com que nós nos aproximemos mais à realidade da aula presencial. Então, eu preciso do retorno de vocês, tá bom? Não assisti toda a videoaula, não tive dúvida? Volta à videoaula e vai copiando todos os textos, todas as explicações de cada exercício. Não tem espaço na folha, no exercício? Vai no final da cópia e coloque lá, resposta número 1, e coloque toda a resposta. Terminou? Fotografa para mim, por favor, tá? E me mande as fotos no privado. Lembrando, hoje, quinta-feira, vocês têm até amanhã, sexta-feira, para me mandar as fotos, até as 22 horas. Tá bom, pessoal? É isso aí, nossa aula terminada por hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.